Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro fora de série. E eu estou falando sobre Outliers. Gente, esse livro é incrível. Justamente fala sobre os fora de série. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Esse livro é um livro que, como a gente vai ver, esquece a ideia de sucesso imediato do dia para a noite. Segundo a teoria dos outliers, gente, vocês vão perceber que o sucesso, ele requer tempo, requer empenho, esforço, dedicação pessoal. Então vem comigo, porque o livro de hoje vale cada segundo. Bem, gente, esse livro ele é escrito pelo canadense Malcolm Gladwell. Explicar sobre o quociente do sucesso é a proposta central desse livro. Então, gente, esse livro é um livro de leitura deliciosa, é uma leitura fluida e apesar das suas 283 páginas, eu consegui ler em apenas 3 dias. Essa foi uma leitura que eu fiz no finalzinho de 2019 e assim, confesso que amei essa leitura. Ele apresenta um conteúdo, como o próprio título fala, fora de série. A narrativa vai começar revelando o que significa a expressão outlier. Logo no primeiro capítulo, Gladwell ele vai falar sobre o mistério de Roseto, um pequeno vilarejo que fica situado a mais ou menos 150 quilômetros no sudoeste de Roma. Bem, gente, essa cidade, muito embora os seus habitantes tivessem uma vida muito dura, eles trabalhavam muito forte, trabalho braçal, e embora eles passassem por muita dificuldade financeira, eles tinham poucas perspectivas de desenvolvimento econômico. O que aconteceu? Muitos se aventuraram para o outro lado do Oceano Atlântico e migraram para os Estados Unidos. Gladwell conta que aqueles imigrantes, eles compraram terras próximas umas das outras, criando assim uma pequena cidade que foi batizada de Nova Itália. Então Roseto acabou se tornando um mundo próprio e autossuficiente. Então essas pessoas elas viviam nesse pequeno vilarejo de forma muito próxima das outras. Um médico dos Estados Unidos da Universidade de Oklahoma começou a fazer alguns experimentos nessa cidade. Em conversa paralelas com outro, descobriu que essas pessoas elas não morriam. Era muito raro você perceber algum problema de saúde relacionado a infarto. Nessa época havia parece que uma epidemia e morte por problemas cardíacos nos Estados Unidos. Contudo, em Roseto isso não acontecia. O médico ficou muito curioso, gente. Calma aí, como que pode acontecer isso se em todas as cidades eu tenho diversos focos com esse tipo de doença? Então decidiu investigar. Então o que ele fez? Ele começou a identificar através de atestados de óbito, atestados médicos e genealogia das famílias, entre outros dados. Nisso ele obteve resultados surpreendentes. Durante todo o tempo, quase ninguém havia morrido por ataques cardíacos nessa cidade de Roseto. Basicamente, 30 a 35% era menor do que toda a América. E aí ele fez uma descoberta surpreendente. Basicamente, as taxas eram quase irrisórias e quase ninguém morria de ataques cardíacos em Roseto. Lá também não havia suicídio, não havia alcoolismo, não havia uso de drogas e o número de crimes eram mínimos. A verdade é que nessa cidade as pessoas elas morriam apenas de velhice. Os médicos ficaram muito impressionados com isso. A primeira hipótese, imaginada por Wolff, é de que os habitantes de Roseto, eles seguiam práticas alimentares do velho mundo. E isso os tornava mais saudáveis. Então, ele imaginava que eles tinham dietas baseadas no azeite de oliva, que era a famosa opção utilizada na cozinha mediterrânea. Ou seja, na cidade de Roseto, eles continuavam cozinhando com banha de porco, eles comiam pepperoni, eles comiam salame, eles comiam doce, eles não tinham nenhuma dieta específica. E Wolff se perguntou por que essas pessoas não têm problemas cardíacos. Então, gente, se não era culinária, se eles continuavam cozinhando com banhas de porco, o que de fato havia nessa cidade que eles continuavam vivendo e vivendo muito bem até a velhice? O que o Wolff descobriu foi surpreendente, gente. Ele percebeu que o que acontecia era a própria comunidade de Roseto. Era como as pessoas viviam, como as pessoas interagiam uma com as outras. Conversando ainda em italiano,
cozinhando umas para as outras, a maneira como as famílias se relacionavam em 3 gerações, avós, pais e filhos, e como interagiam, se tratando embaixo do mesmo teto, almoçando e jantando junto. Ou seja, gente, a relação com as pessoas ao seu redor influencia muito a sua saúde. E assim, Roseto ela foi definida como uma cidade outliers, como uma cidade fora de série. Interessante, não é, gente? Bem, durante todo esse livro, gente, o Glédio ele faz diversos relatos como esses para fundamentar sua pesquisa. De forma brilhante, ele tenta nos fazer entender que o êxito não é uma coisa efêmera, que nada acontece por acaso, que nós somos frutos de nossa geração. E em síntese, gente, Outlier é um livro bastante agradável de ler. Ele abre a mente para diversas outras possibilidades. E nesse brilhante estudo, Glédio explica de forma muito peculiar como ocorreu o processo para que gênios como Mozart, Bill Gates, os Beatles, Oppenheimer se tornassem o que na visão de Glédio seriam indivíduos fora de série. E ainda para ele, gente, os outliers não tornaram-se pessoas fora de série por acaso. Em suas pesquisas, Michael Glédio defende que todos eles nasceram na época certa, na família certa e foram beneficiados com circunstâncias específicas da sua geração cultural ou meio. Interessante, não é? Ele fala também, gente, que essas pessoas, provavelmente receberam ajuda de suas famílias. E assim, ele usando histórias de sucessos, de gênios e usando a própria árvore genealógica, ele fala sobre a sua própria descendência, sobre a sua própria vida. Ele tenta defender que o sucesso nada mais é que uma definição de você ter a oportunidade certa, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Segundo ele, gente, existe um número mágico de horas de treinos que são requisitos básicos para que o indivíduo seja muito melhor que outros em qualquer ramo, área ou atividade. É o que ele define como a regra das 10.000 horas. O autor conta que, analisando a biografia de grandes personalidades que se destacaram justamente pela excelência, ele concluiu que, para que alguém atinja o nível internacional de expert, são necessários pelo menos 10.000 horas de prática. Esse número, gente, equivale a pelo menos cerca de 3 horas por dia ou 20 horas por semana de treino durante 10 anos. Trata-se, portanto, de uma quantidade de tempo considerável, gente, mas necessário para que a pessoa consiga entrar num padrão que ela possa ter um nível de atuação de excelência em qualquer área que ela pretende atuar. E nesse sentido, gente, foi realizado um estudo com violinistas. Identificou-se que o ingrediente fundamental para o sucesso não era o talento nato. Observou-se que esses violinistas, quanto mais eles treinavam, melhores eles ficavam. No decorrer do tempo, eles chegavam à excelência. E assim, identificou-se que a inteligência analítica é importante? Claro que sim, mas que ela não é assim tão determinante. E o que Michael Glédio chama de inteligência prática é justamente, gente, a capacidade de você resolver problemas. É como você lida com os desafios, é a quantidade de treino, é a quantidade de tempo que você usa para uma determinada área ou profissão. Nesse estudo fascinante, gente, Glédio descobriu o número de horas faz com que você torne-se um profissional fora de série. Ele identificou, inclusive, nessas pesquisas, que para que um professor pudesse ensinar e se tornar no nível de expert, ele precisava de pelo menos 4.000 horas para ser considerado um bom professor. Já para ele ser um professor excelente, ele precisava de, no mínimo, 8.000 horas. Nesse nível, ele chegava a ser um professor com bastante embasamento, mas só no nível de 10.000 horas era que ele tornava-se verdadeiramente um especialista naquela área. É o que ele define mais ou menos no livro, nas suas palavras, ele define como prática deliberada, ou seja, é um profissional que faz deliberadamente aquele processo, aquele trabalho, mantendo foco, hiperfoco, determinação total pelo período de 10.000 horas. Então, gente, ele traz o exemplo dos Beatles, é um exemplo fascinante de ler. Ele explica no livro que quando os Beatles se tornaram famosos, eles já tocavam há pelo menos 3 anos. Ele conta que na época, eles começaram a tocar em casas noturnas em Hamburgo, na Alemanha. E quando eles começaram a ter sucesso, a ganhar relevância na música,
Gente, haviam tocado 1.200 shows. Eles tocavam quase todos os dias da semana, durante as incríveis 8 horas por dia. Se você fizer a somatória de tudo isso, você vai perceber que eles trocaram muito mais que 10 mil horas. Gente, veja isso, 8 horas por dia, por pelo menos 3 anos, isso dá mais ou menos 10 mil horas de prática. Gledo conta que ao todo em 1 ano e meio, gente, eles tocaram 270 noites. Gente, isso é tão notório, isso é tão expressivo, que os estudos mostram que as bandas de hoje em dia, elas não chegam a tocar nem 1.200 noites a vida toda. Percebe como que eles já tinham a excelência? Eles já eram fora de série pela quantidade de horas que eles repetiram tocando. Já no caso de Bill Gates, considerado por muito tempo como o homem mais rico do mundo, ele também teve sua oportunidade ao nascer na época certa, na família certa. Ele conta que o Bill Gates era filho de um próspero advogado de Seattle e que a sua mãe era filha de um banqueiro muito rico da época. Bill Gates teve tudo. Aos 13 anos, ele tinha basicamente um centro de computação à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso, gente, em 1968. Quem naquela época tinha acesso a computadores? Os computadores, gente, era algo muito raro e muito caro. Então, gente, quando aconteceu a revolução dos computadores, principalmente computadores pessoais, no Vale do Silício, na Califórnia, adivinha quem já tinha acumulado mais de 10 mil horas de práticas em programação dos computadores? O próprio Bill Gates. Então perceba que o sucesso de Bill Gates no mundo da tecnologia não foi um mero acaso. Ele foi produto do meio onde cresceu. Isso tem muito a ver com a sua geração. Em qual época você nasceu? E um outro exemplo que vale a pena citar é quando ele fala sobre a questão do QI. Para Gledo, embora o QI seja um indicador de habilidade inatas, não é um fator que vai determinar se o indivíduo terá sucesso ou não. Para ele, é justamente o conjunto de capacidade, de competências que nós aprendemos e desenvolvemos ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. E segundo ele, o ambiente familiar, a sua origem são elementos essenciais para dizer quem você será. Para Gledo, você pode até ter o QI elevadíssimo e não ter capacidade de resolver problemas e até mesmo de não ter um bom relacionamento interpessoal. E aqui, gente, ele cita inclusive o exemplo do Chris Langren. Ele fala que o Chris tinha um QI muito mais elevado que o Einstein. No livro, ele até provoca dizendo, se ele tem o QI maior que o de Einstein, por que ele não faz tanto sucesso quanto ele? E a resposta é que o QI ele só importa até um determinado momento. Ele faz inclusive uma brilhante analogia com os jogadores de basquete. Imagine um jogador com 1,75 m. Obviamente, não será capaz de jogar de igual para igual com um de 1,90 m, claro. Mas, a partir dessa altura, o tamanho já não importa tanto. Ter 1,90 m ou 2,05 m já não é tão significativo quanto a diferença entre ter 1,75 m até 1,90 m. Segundo ele, a partir de 1,90 m conta mais a técnica e o esforço pessoal. E isso vale também para o QI. A partir de um certo QI, para qualquer área profissional, ele já não importa muito. Começa a importar outros fatores, como por exemplo, a inteligência prática, a capacidade de você ir para a execução. Percebe o quanto esse estudo é brilhante, gente? E um outro exemplo que também interessantíssimo desse livro é o que ele chama de imigrantes do velho mundo. Ele conta que na época os poloneses e os judeus chegavam com muita garra para o trabalho no novo mundo. Ele conta inclusive o exemplo dos bolcheviques, que era uma família que também foram imigrantes, que construíram um negócio no ramo de confecção de roupas a partir de um minúsculo apartamento. Para o autor, esforço e recompensa foram e são ingredientes fundamentais a qualquer empreendedor. Fatores como autonomia e a relação entre esforço e recompensa é a qualidade que todo trabalho ou negócio precisa ter para ser significativo. Para ele não é o que ganhamos que nos deixa satisfeito, que nos deixa feliz, e sim o fato de que nós estamos realizando uma atividade a
qual nós atribuímos importância, significado, sabe? É como se fosse a questão de você fazer aquilo como se fosse o seu propósito de vida. Aquilo que você faz com tamanho amor e paixão que você não vê o tempo passar. Interessante, não é? E na segunda parte do livro, gente, ele vai falar sobre o legado. E aqui ele busca evidenciar a influência da cultura nos indivíduos e como os seus ancestrais pode afetar a nossa atitude e o nosso comportamento. Em suas pesquisas, gente, o autor identificou que em diversas cidades, principalmente em locais montanhosos, famílias inteiras se atacavam. Gente, nos relatos da época, afirma que havia homicídios em várias cidades vizinhas. Em um dos relatos, observou-se mais de 1000 homicídios só na mesma região, em um período muito curto de tempo. O autor revela que após esses estudos identificou-se que quando uma família briga com a outra, tem-se um conflito. Contudo, se esse conflito ele acontece em muitas famílias e em diversas cidades vizinhas, principalmente se for acima da cadeia de montanhas, tem-se um padrão. Segundo esse estudo, essas regiões, elas tendem a criar muitos animais, como carneiros, cabras, justamente para sobreviver. E são comunidades que vivem muito isoladas, ou seja, elas não vivem muito da cooperação de membros e de uma comunidade para sobreviver. Então, dentro desse estudo, o Gledo começa a identificar que quem somos tem muito a ver com as nossas origens, onde os nossos pais foram criados, onde os nossos avós viveram e cresceram e até mesmo onde os nossos tataravós viveram e cresceram. Gente, esse estudo concluiu que os legados culturais eles são forças muito poderosas. Eles possuem raízes profundas, elas persistem por gerações em gerações. E esses valores, eles permanecem intactos, mesmo quando essas famílias não existem mais. Os seus descendentes continuam seguindo aquele mesmo legado, aquela mesma cultura. E isso vai de geração a geração. De certo modo, gente, isso é um papel muito importante no direcionamento das nossas atitudes, dos nossos valores, do nosso comportamento e que nós não podemos enfrentar o mundo sem eles, porque faz parte das nossas raízes, das nossas origens. Por isso, Michael Gledo afirma que para você tenha sucesso ou não, depende muito de quando e onde nascemos, de qual profissão os nossos pais e das circunstâncias da nossa criação, ou seja, da nossa geração. E quando você estava ingressando na sua trajetória pessoal e profissional, como que o mundo era? Onde você estava? Em qual região? Em qual local? Então, gente, ele defende que grande parte do nosso sucesso, que a relevância tem a ver com a nossa geração, com a época na qual nós nascemos, se a pessoa certa na família certa, no momento certo. Gente, isso é um estudo muito profundo, muito complexo, mas assim, muito interessante. É claro que na linguagem do Michael Gladwell, existem pensamentos muito questionáveis, claro que vai dividir opiniões, mas gente, o estudo é muito relevante para aquelas pessoas que desejam conhecer mais quem são esses indivíduos e por que eles são indivíduos fora de série. E a maior lição que eu tirei desse livro, gente, é que o sucesso, ele segue rota previsível. Os bem-sucedidos não são os mais brilhantes e que o êxito não se resume à soma das decisões e dos esforços individuais. Trata-se de uma dádiva. Os vitoriosos não são apenas aqueles que receberam oportunidade, mas simplesmente os bem-sucedidos são aqueles que receberam oportunidade, nasceram na época certa, tiveram força de vontade e principalmente presença de espírito para agarrá-las. Oportunidades passam na nossa vida e se você estiver observando, se você estiver atento e claro, se você estiver em movimento, você vai agarrar essa oportunidade. É isso que define as pessoas outlier e as pessoas fora de série do Michael Gladwell. Bem, gente, o livro ele traz muitos outros exemplos que eu não trouxe aqui para não ficar um vídeo muito longo, mas eu afirmo para vocês, esse livro vale muito a pena. Eu indico essa leitura com muita alegria para todas as pessoas que quiserem verdadeiramente observar como que são as raízes do quociente do sucesso. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!